Olá, tudo bem? Na semana passada, a gente gravou um primeiro vídeo onde nós falamos sobre o novo Midea AI EcoMaster Preto Grafite. Naquele primeiro vídeo, nós falamos principalmente sobre eficiência energética e economia de energia. Caso você não tenha visto esse primeiro vídeo, você pode assistir utilizando esse card que está aparecendo aqui em cima ou pode utilizar o link que está aqui na descrição. E na nossa conversa de hoje, a gente vai seguir falando sobre uma ideia preto grafite, só que nós vamos falar sobre os principais recursos, tecnologias e funções que esse aparelho oferece. Esse assunto te interessa? Você quer saber mais informações sobre uma ideia preto grafite? Então fica comigo até o final do nosso papo de hoje. E caso você tenha se interessado e queira comprar uma ideia preto grafite ou qualquer outro ar-condicionado da Midea, você pode usar os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Os links da descrição são atualizados constantemente, sempre com as melhores ofertas e promoções da internet, e você pode utilizar também esse QR Code. Através desse QR Code, você acessa o nosso canal de ofertas do WhatsApp e lá a gente sempre está publicando as melhores ofertas e promoções que a gente encontra também. E não tem como a gente iniciar um papo sobre uma ideia preto grafite sem falar sobre o design desse aparelho. Esse é um aparelho realmente diferenciado. Quem procura um aparelho desse tipo, geralmente está procurando algo mais. Isso aqui acaba sendo até uma peça de decoração para o seu ambiente, que vai trazer até vai valorizar a sua casa, o seu escritório, o seu apartamento, Ele traz beleza para o ambiente que ele está instalado também. Além de você ter aquela questão do conforto, das principais tecnologias que existem no momento, você vai ter um aparelho lindo que vai se adequar muito bem ao ambiente onde ele está sendo instalado. Só que não basta o ar-condicionado ser lindo, ele também tem que ser um aparelho eficiente e econômico. E nesse ponto, o Midea Preto Grafite, ele também se destaca. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já falou sobre essa questão de eficiência energética e economia de energia lá no primeiro vídeo. Como eu falei, se você quiser saber mais sobre esse tema, dá uma olhada no link que está aqui na descrição. Mas pode ter certeza, você vai estar comprando um aparelho que, além de lindo, é muito eficiente e muito econômico também. Pessoal, eu só quero fazer um adendo, ainda nesse tema de eficiência energética e economia de energia, é que esse novo Midea, o Preto Grafite, ele já faz parte da linha AI EcoMaster. Por que eu estou destacando isso para vocês? Porque a Midea tem os modelos Black anteriores, que por enquanto ainda continuam à venda nas lojas, e vocês têm que prestar atenção. Certo? Se você vai comprar um modelo preto da Midea, existe o modelo Black anterior, que inclusive ele era chamado de Black, e esse modelo novo agora ele é chamado de Preto Grafite. Então presta atenção para você ver se você está comprando o modelo novo realmente, certo? Como eu falei, ele já faz parte da linha AI EcoMaster, ele já tem essa tecnologia que, como eu falei, torna o seu aparelho mais eficiente, mais econômico, e sua conta de luz com certeza vai agradecer, certo? Só presta atenção nisso porque, por enquanto, a gente tem a linha Black antiga ainda sendo vendida. Eu acredito que daqui a algum tempo o modelo Black vai acabar deixando de ser vendido, mas por enquanto ainda tem os dois. Então você tem que prestar atenção na hora da compra para não se confundir. Só o novo tem a tecnologia AI EcoMaster que faz ele ser mais eficiente e mais econômico, ok? E aqui, pessoal, é outro ponto importante, principalmente para as pessoas que, como eu, moram no litoral. Caso vocês ainda não saibam, eu moro aqui em Santos, no litoral de São Paulo, e eu estou a uma quadra da praia. E eu tenho essa preocupação muito grande com maresia, com corrosão, com a durabilidade do aparelho. E eu tenho um aparelho da Midea que eu comprei em 2023, já está fazendo pouco mais de 3 anos, e o meu aparelho da Midea está perfeito aqui. É um
um aparelho de 3 anos atrás, mas ele já tinha essas tecnologias de proteção contra maresia, proteção contra corrosão, e nesse novo Midea Preto Grafite, essas tecnologias estão ainda mais aprimoradas. Afinal, se passou 3 anos desde que eu comprei o meu, né, e essa tecnologia vai refinando e ela vai ficando ainda melhor. Ou seja, pode ter certeza que você tem um aparelho que vai durar uma vida inteira e ele vai estar bem protegido, principalmente vocês que, como eu, moram no litoral, perto da praia. Outro ponto importante que eu gosto de destacar, pessoal, esse Midea Preto Grafite, ele tem todas aquelas tecnologias, né, de conectividade do seu ar-condicionado com o aplicativo do celular. Inclusive, ele tem algumas coisas que meu aparelho nem tinha, porque na época ainda estava começando a ser lançada. Por exemplo, essa coisa de monitoramento do consumo de energia, né, já é uma coisa que você tem no seu Midea Preto Grafite, que é você controlar e monitorar o consumo de energia direto pelo aplicativo do celular. Isso é muito legal. Além de aceitar comandos de voz, que são aquelas coisas básicas, né? Você pede para o ar-condicionado ligar e desligar só através de comando de voz, utilizando o Google Assistente ou a Alexa. Você pode aumentar a temperatura ou diminuir só falando, e isso é muito legal. Certo? Além disso, ele tem um recurso fantástico que é a geolocalização, que aciona automaticamente quando você chega ou sai de casa. Ele está lá conectado no seu celular, né? No seu aplicativo. Por exemplo, quando você está saindo do seu escritório, do seu trabalho e vindo para casa, né? O celular vê que você está perto de casa numa faixa que você determinou. Por exemplo, quando eu estiver a 2 quilômetros de casa, eu quero que você mande um comando para ligar o meu celular. E automaticamente, quando ele detecta que você está se aproximando de casa, ele já liga o celular, liga o ar-condicionado sozinho no caso. O celular manda um comando para o seu aparelho e antes mesmo de você chegar em casa, numa determinada distância que você configurou, por exemplo, 2 quilômetros, ele já se liga. Isso é legal quando você chega em casa, né? O aparelho já estava previamente ligado, já está uma temperatura confortável, né? O que já gera aquele conforto assim que você abre a porta e chega dentro da sua casa. Isso é muito legal. E além disso, ele tem aquelas tecnologias também para conforto térmico do pet, né? Que é uma coisa muito legal para quem tem seu pet em casa. Nesse ponto de conectividade, é um aparelho realmente completo com as principais novidades que existem no momento. Para você que chegou até esse ponto do vídeo, por favor, deixe o seu like. O seu like ajuda muito o nosso trabalho e, melhor ainda, comenta alguma coisa, coloca um oi, um boa tarde ou um bom dia, sugere um tema para um próximo vídeo, né? Deixa a sua pergunta aqui, qualquer coisa que vocês comentarem, pessoal, ajuda muito o nosso trabalho. Por favor, deixa o seu comentário aqui embaixo, né? Deixa pelo menos um bom dia, um boa tarde, se você não tiver nada de especial para comentar. E é claro, se você gostar muito, aproveite e se inscreve aqui no canal também. Para quem assistiu o nosso primeiro vídeo, eu já tinha mostrado essas informações lá no nosso primeiro vídeo. Mas como são informações básicas e são informações importantes, eu vou repetir isso aqui de novo, caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, porque você não pode ficar sem essas informações, ok? O tipo de compressor desse aparelho é um compressor inverter, né? Até porque hoje em dia 99% dos ar-condicionados que são fabricados são todos inverter mesmo. A voltagem é 220, ele só tem 220 volts, certo? Os aparelhos da Midea Black é sempre 220. Ele tem daquele ciclo quente e frio, ou seja, você fala, Fabiano, eu quero o preto da Midea só frio. Não tem. Os aparelhos Black da Midea são sempre quente e frio, ok? O fluido refrigerante é o R32, ele tem nas potências de 12 até 24.000 BTUs e, como a gente viu, ele tem Wi-Fi, monitora o consumo de energia e aceita comandos de voz também. E com relação à garantia, são 2 anos em todo o produto e 10 anos especificamente no compressor, desde que a instalação seja feita por um técnico credenciado da Midea.
Agora, pessoal, falando sobre as tecnologias, né, que tem a ver com o seu conforto e com o seu bem-estar, o Midea Preto Grafite, ele tem um controle inteligente e um controle aprimorado de umidade, certo? Ele já faz um controle integrado, ele já tem um sensor de umidade que monitora e estabiliza o nível da umidade com o IA. Isso aqui já é muito bom, certo? Ele sozinho já procura monitorar e estabilizar o nível de umidade. Só que, se você tiver o umidificador Midea Master Connect da própria Midea, ele vai atuar de forma integrada com esse umidificador e aí sim você vai ter um controle ainda mais aprimorado, né? Que eles trabalham em conjunto para manter a umidade ideal do seu ambiente. Então, se você tem essa preocupação maior com umidade, e a gente sabe que hoje em dia esse tema é tema importante, principalmente quem mora em regiões que são mais secas, né, e acaba sofrendo, né, problemas respiratórios por causa dessa secura do ar. Então, ter um controle bom de umidade faz a diferença. O Midea Preto Grafite, ele já tem um sensor que faz muito bem esse trabalho, mas se você quer ter um controle ainda mais aprimorado e rigoroso da umidade, você pode usar ele em conjunto com o umidificador da própria Midea e aí você vai ter aquele cenário perfeito, né, onde você vai ter um controle amplo realmente da umidade com dois aparelhos trabalhando em conjunto para o seu bem-estar e para o seu conforto. E é claro, pessoal, ainda nesse tema, né, de saúde, né, tem a questão da qualidade do ar, né? E isso não é novidade porque quem tem um aparelho da Midea sabe que os ar-condicionados da Midea já fazem um bom controle, né, do nosso ar, aquela purificação realmente do ar do ambiente. Nisso aí a Midea se destaca, né? E o Midea Preto Grafite, ele continua fazendo bem algo que não é novidade, já vem até de linhas anteriores, né? Ele elimina até 99,9% dos micro-organismos, né, dos vírus e bactérias que estejam presentes no seu ar. Então, com relação a essa questão de purificação do ar do ambiente, a Midea já se destaca muito bem e isso não é de hoje. Outro ponto importante, pessoal, principalmente na hora da instalação, né, para quem tem pouco espaço para instalar o aparelho, que às vezes as pessoas perguntam quanto de distância eu preciso para poder instalar a minha evaporadora lá no meu ambiente, né? O novo Midea Preto Grafite, ele só precisa de 5 centímetros de distância, né, da evaporadora para o seu teto, no caso. Para você ter ideia, existem aparelhos de ar-condicionados que chegam a precisar de 10 ou até 15 centímetros de distância. E às vezes, né, na sua casa, no seu ambiente, você não tem muito espaço, que às vezes logo abaixo tem uma janela, aí o ar-condicionado vai ficar naquele espaço reduzido entre o topo da janela e o seu teto, no caso. Aí você não tem muito espaço ali para poder instalar o aparelho. Nesse sentido, esse aparelho se destaca porque ele precisa de só 5 centímetros de distância para o teto e mesmo assim ele vai trabalhar com a máxima eficiência, né? Além disso, ele possui tecnologias como o Smart Turbo, que na hora que você liga, né, ele dá aquele boost inicial para que você tenha uma temperatura mais adequada e um ambiente refrigerado em poucos segundos. E também ele tem uma saída de ar otimizada, né, que espalha melhor o ar pelo seu ambiente, ventila melhor o seu ambiente, garantindo aquele maior conforto térmico para você e para quem estiver no ambiente junto com você. Então, pessoal, minha ideia hoje era essa, era apresentar para você os principais recursos e funções que o Midea Preto Grafite te oferece. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai aparecer nos comentários e vai falar mas você não falou dessa função, você não falou dessa tecnologia, você não falou disso, não falou daquilo. Pessoal, se eu fosse falar de tudo que esse aparelho oferece para a gente, em termos de funções e tecnologias, eu ia precisar de pelo menos 1h30 para sair falando de tudo. Então, a ideia desse vídeo é falar para você, destacar para você os principais pontos desse aparelho. A partir daí, né, você ficou interessado, você pode ir lá no site da Midea, se aprofundar ainda mais no que ele oferece, né, que no site da Midea você ainda vai ter mais detalhes, ou então se você já comprou o seu aparelho, quando ele chegar em casa, você lê o seu manual e no manual você realmente vai conhecer tudo
tudo que ele tem para oferecer para você. A ideia desse vídeo era oferecer um ponto de partida, para você já saber algumas das principais funções e recursos que ele oferece. A partir daí, se você ficou interessado, você pode correr atrás, né, e buscar mais informações. Mas eu te pergunto, você gostou de uma ideia Preto Grafite? Está pensando em comprar esse aparelho, né? Para além de economizar, dar beleza para o seu ambiente, se você ficou interessado, lembra que aqui nos links da descrição do vídeo, né, você tem os links de compra que são constantemente atualizados com as melhores ofertas e promoções da internet. Além disso, tem o nosso canal de ofertas lá no WhatsApp que você pode acompanhar também. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais!